Sila, Aline, Taislane, Adriana, Raquel, tudo bom, Raquel? Sumida. Doutora Queca, tudo bom? Bom, gente, hoje é o terceiro vídeo que eu faço, hein? Dicas curtinhas. Eu quero aqui, já de antemão, agradecer o compartilhamento de vocês, a audiência de vocês. Para aqueles que estão começando a me seguir agora, meu nome é Aurélio. A gente traz sempre dicas aqui de direito civil, todos os dias, 1, 2, 3 vídeos às vezes, com dicas curtas. Eu gosto de vídeos pequenos para não cansar vocês, para vocês conseguirem assistir esses vídeos num horário aí que estão se arrumando para sair, etc. Então, essa é a minha preocupação. E também trago dicas para concurso. Ah, Karina, façam como a Karina, hein? Compartilhem com seus seguidores. Se você não tem seguidor, compartilha no Facebook. É só ir passando ali na hora de compartilhar. Você pode compartilhar no Instagram, no Facebook, no Twitter. Como diz o Pedro Medula, se não tiver onde compartilhar, imprime aqui, dá um print, imprime, distribui na vizinhança. Daí essa força aí. Gente, muito obrigado aí pelos compartilhamentos. Tuíra, tudo bem? Chegamos a 1,5 milhão de corações, de curtidas. Muito obrigado, gente. E eu quero ver se a gente chega a 6 mil seguidores, 6 mil seguidores aí até o final de abril, pelo menos, tá certo? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar a dica aqui. Qualquer coisa a gente bate um papo depois, tá certo? Valeu, Patrícia. Vamos bater um papo rápido aqui sobre a ordem de vocação hereditária do nascituro. Vamos bater aqui um papo sobre a ordem de vocação hereditária do nascituro. A Silvia está aí também. Isso aí, Silvia. Sempre aí nos estudos. Depois eu quero notícia sua. A Silvia participa aí do nosso programa de estudos. Ela está seguindo firme aí. É isso mesmo, gente. Não pode esmorecer. Estudar tem que virar um hábito. Quando se torna um hábito, estudo com uma rotina, fica tudo mais fácil. Olha só, para quem quiser conversar comigo aí, o meu Facebook, quem puder botar aí, Aurélio Burré, o Facebook, lá eu respondo as mensagens. O direct do Instagram, professor_Aurélio Burré. E também o e-mail, para quem quiser tirar dúvida, é aurelioburré@yahoo.com.br, tá certo? Isso aí. Valeu, Juquinha. Valeu, Priscila. Gente, vamos lá. Aula de civil, sucessões. Vamos falar da vocação hereditária do embrião. Gente, para chegar no embrião, vamos relembrar aqui, o Joel está sempre aí presente. Olha lá. Artigo 1798. Legitimo-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Valeu, Raquel. Chuck Norris na área. Beleza? Tudo bom com você? Olha só, legitimo-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Gente, olha o que diz o artigo 1798. O artigo 1798 trabalha a vocação hereditária na sucessão legítima, tá certo? Então, legitimo-se a suceder. Falecendo o indivíduo, quem é chamado a suceder? As pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, tá certo? As nascidas ou já concebidas. O que é uma pessoa já concebida? É um nascituro. Então você pode dizer que quem terá vocação hereditária? As pessoas que já são nascidas, já nasceram, e os nascituros, aqueles que ainda estão no ventre materno. Os nascituros também têm vocação hereditária, obviamente que fica condicionada ao nascimento com vida, tá certo? Mas os nascituros, eles têm vocação hereditária, porque eles já foram concebidos no momento da abertura da sucessão. Beleza? Então nós temos aí as pessoas nascidas ou já concebidas. Essa é a sucessão legítima. Agora, e se eu fizer um testamento, tá?
quais são as pessoas que também serão chamadas a suceder? Quem terá vocação hereditária na sucessão testamentária? Vamos lá, artigo 1799. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder. Ainda. Então a gente vai repetir. Na sucessão testamentária, os já nascidos ou já concebidos, porque eles já podem na legítima, por isso que diz ainda. Então você soma aqueles do artigo 1798, os já nascidos, os já concebidos, ou seja, os já nascidos, os nascituros, que já foram concebidos, e no inciso 1º é dito, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Inciso 2º, as pessoas jurídicas, tá certo? E no inciso 3º, as pessoas jurídicas cuja formação pelo testador, cuja organização for determinada pelo testador sobre forma de fundação. Então vou repetir para vocês. Enquanto que na sucessão legítima só quem tem vocação hereditária são os já nascidos ou concebidos, na sucessão testamentária, além dos já nascidos e os já concebidos, que são os nascituros, também terão vocação hereditária. As pessoas jurídicas, eu posso fazer um testamento deixando a minha herança para uma associação, é uma pessoa jurídica, tá certo? Ou eu posso destacar o meu patrimônio no testamento e constituir, organizar, criar uma fundação, que é uma pessoa jurídica. Mas eu também posso fazer uma cláusula testamentária deixando os meus bens para a prole eventual de alguém. Tudo bom, Ali? A Ali entrou aí na área, tudo bom? Eu posso deixar a minha herança, fazer uma cláusula testamentária para a prole eventual de alguém. A prole eventual não é o já concebido, não é o nascituro. A mulher não está nem grávida ainda, tá certo? Então, eu posso deixar, e não precisa ser mulher, eu posso fazer o seguinte, deixo a minha herança para a prole eventual do meu irmão, para o filho que o meu irmão ainda terá. Estão entendendo? O meu futuro sobrinho. E aí, olha que interessante. É o que diz o inciso 1º. Os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas até ao abrir-se a sucessão. Veja, gente. Nesse caso, eles terão que vir a ser concebidos no prazo de 2 anos a contar da morte do testador. Alguém perguntou aí, e se não nascer? Tem que vir a ser concebido no prazo de 2 anos, tá certo? Agora, vejam o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Calma, gente, seguro que o mais importante que vai cair na prova é isso aqui. É aí que o examinador quer confundir. Quem são as pessoas que têm vocação hereditária? Os já nascidos, os nascituros, os concepturos. Olha a expressão. Quando eu falo concepturo, é aquele que não foi concebido ainda. Ele não existe ainda. A prole eventual de alguém é o concepturo. Tá certo? E também as pessoas jurídicas. Isso na sucessão testamentária. Agora, o que eu quero que vocês pensem comigo, e aí é um ponto importante. E o embrião? Será que o embrião tem vocação hereditária? Porque, veja, quando que você diz que uma pessoa já é nascida? Quando você pode afirmar que a pessoa nasceu? Com o primeiro ingresso de ar nos pulmões, tá certo? Com o primeiro ingresso de ar nos pulmões. Ela já nasceu quando há a primeira respiração. Quando você considera uma pessoa concebida, a concepção se dá com a anidação do embrião no útero materno. A anidação, a fixação do embrião ali no útero materno. Mas aí, se já houve concepção, é nascituro. Não há discussão. O nascituro tem vocação hereditária. Tudo bom, Branca? Boa noite. Agora, vejam só, Dani entrando. Tudo bom, Dani? Quanto tempo? O embrião, ele não foi concebido ainda. O embrião, aquele embrião laboratorial, ele não foi ainda concebido. E é aí que pode vir a principal pergunta. E os embriões congelados em laboratório, eles têm
vocação hereditária? Eles têm vocação hereditária? Olha, meu e-mail é aurelioburret@yahoo.com.br. O pessoal já colocou aí no início do vídeo. Será que o embrião congelado tem vocação hereditária? Gente, olha que interessante isso. Acompanhem comigo. Um casal, ele não consegue engravidar. Procura uma clínica de fertilidade, né? E é feita, né, uma técnica de reprodução assistida. A técnica chamada de fecundação in vitro. É retirado o material genético masculino. É retirado o material genético feminino. É formado o embrião em laboratório, tá certo? E esse embrião será implantado no útero materno, beleza? E aí ele será fixado, ocorrerá a anidação do embrião no útero materno. Mas essa técnica é feita de maneira a produzir diversos embriões, porque não é muito fácil engravidar por meios artificiais. Então o médico faz ali 8, 12, 16, 24 embriões, forma diversos embriões e deixa eles congelados, criopreservados em nitrogênio líquido. E aí o que faz? Eles retiram aqueles embriões e fazem as inseminações ali quando necessário. Se a pessoa engravida, ainda fica embrião, tá certo? Que pode ser utilizado em novas técnicas. E aí, olha o detalhe, gente. Nesse caso, o que eu quero dizer? Se o indivíduo morreu e os embriões, né, que ele cedeu, aos quais ele cedeu material genético continuaram lá, né, em laboratório, aqueles embriões terão vocação hereditária? Olha que interessante isso, né? Por quê? O que você precisa verificar? Se o embrião for implantado depois da morte, é possível fazer isso? A mulher engravidar depois que o marido já morreu? Sim, se ele deixou autorização expressa para que fosse realizada a técnica de reprodução depois da morte, é possível. Então, olha o exemplo, tá? Olha o exemplo. O indivíduo morreu e aí o que acontece? A mulher vai lá, né, ainda, né, chorando pela morte do marido, ela resolve, né, alegrar a sua vida fazendo ali a inseminação artificial daquele embrião que estava congelado. Vai ter um filho do seu falecido marido. Esse embrião tem vocação hereditária? Existem duas correntes. Uma corrente mais tradicional, e o C.F. Carralho, por exemplo, entende que os embriões originários, né, da fecundação in vitro, eles não têm vocação hereditária para a sucessão legítima. Só teriam vocação hereditária para a sucessão testamentária. Então, seria o caso, né, deixo, né, a minha herança para o filho de fulano. Se fulano realizar a técnica de reprodução assistida, né, e aquele embrião, né, for fecundado posteriormente, ocorrer a anidação do embrião no útero materno, você vai considerar ele herdeiro testamentário sem problema nenhum. Mas a maior problemática é na sucessão que? Legítima. Porque nesse exemplo que eu dei, a mulher vai lá, faz a técnica com o embrião que já estava congelado e já estava autorizado o uso pelo falecido marido. E aí alguém colocou aí a branca, se eu não me engano, né, o enunciado 267 do CJF. Diz que os embriões in vitro têm vocação hereditária para a sucessão legítima. Mas como assim, professor? Veja, se essa inseminação for realizada mesmo depois da morte, o artigo 1597, dê uma olhada no artigo 1597. O que diz o artigo 1597? Presumem-se concebidos na constância do casamento. E aí o inciso 3º fala: os havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido. Artigo 1597, inciso 3º. Então a lei presume que eles já foram concebidos na constância do casamento. O casamento estava vigente quando? Quando o indivíduo estava vivo, porque a morte extingue o casamento. Então, em outras palavras, a lei está presumindo que ele foi concebido enquanto o autor da herança era vivo. Olha que raciocínio, né, louco, né? Porque há uma presunção de que a concepção ocorreu antes da morte, tá certo?
ocorreu antes da morte. Tem que ter autorização. Não necessariamente precisa ser num testamento autorização. Pode ser por outro termo legítimo, que fica até inclusive de posse da esposa ou da clínica, desde que tenha ali uma legitimidade, tá? Tem que ter um mínimo ali de veracidade aquele termo. A clínica, inclusive, toma esse consentimento. Então, gente, o que eu queria que vocês observassem? Nesse caso, a lei presumiu que foi concebido. A gente não acabou de ler no artigo 1798 que são legitimados a suceder os já nascidos ou concebidos no momento da morte. Presume-se que no momento da morte, aquele embrião que materialmente, na verdade, ele só foi concebido depois da morte, presumiu-se que essa concepção aconteceu antes da morte, na vigência do casamento. Beleza, gente? Tranquilo? Dica rápida, na verdade, eu poderia ter feito assim, vamos comentar o enunciado 267, só que eu fiz aqui joguei digamos assim, o tema para trabalhar. Olha, Branca, a questão do prazo é controvertida, vem prevalecendo que não tem um prazo para realizar a fecundação. Na sucessão testamentária, essa concepção tem que se dar em até 2 anos depois da morte, mas para a sucessão legítima, não. Na sucessão testamentária, porque seria a prole eventual de alguém. Agora, na sucessão legítima não teria prazo. Agora, materialmente, faticamente, existe um prazo. O embrião não pode ficar congelado indefinidamente. Ele perde a sua praticidade, a sua utilização a posteriori. Ele não pode ser utilizado posteriormente, tá certo? Tranquilo, gente? Então, acaba que na prática, não vai ficar 5 anos depois, vai fazer a concepção. Não dá para utilizar, a ciência não consegue fazer isso. Tanto que existe aquela outra divergência. O que fazer com os embriões que perdem o prazo de validade, os embriões excedentários? Aí tem aquela polêmica das pesquisas com células-tronco, que já foi decidida pelo STF, em que é possível fazer pesquisas para a finalidade de apurar ali o uso das células-tronco. Tranquilo, gente? Ficou essa dica? Sim, boa ideia, Manuela. Vamos fazer uma aula sobre fideicomisso, sim, tem a ver, Você lembrou do tema em razão, da questão da prole eventual. Beleza, gente? Vamos, então, fazer o seguinte. Gente, qualquer dúvida, respondi hoje, a Keka mandou aí uma pergunta, eu respondi hoje de tarde mesmo. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Agora, para finalizar, o que eu queria dizer? Esse indivíduo foi concebido depois da morte. E se já foi realizado o inventário e a partilha dos bens? Nesse caso, esse indivíduo que depois foi concebido, nasceu, ele terá direito a entrar com uma ação de petição de herança. Petição de herança. E aí sim, teria o prazo de 10 anos para essa ação de petição de herança. Tá aberto? Tá certo? Valeu, Chuck Norris, tudo bom? Professor Cláudio Carlos entrando aqui no finalzinho da aula, sempre uma honra. Obrigado por compartilhar, professor. Eu estava pensando em você hoje. Falei, poxa, faz tempo que o Cláudio Carlos não faz um periscopo. Estamos com saudade aí dos seus periscopos. Nanda Flecha, Nanda, um abraço, professor. Nanda Flecha aí, mulher do Alexandre Flecha. Tudo bom, Nanda? Manda um abraço pro Flecha aí, sempre na área também. Boa noite. Lá, professor Cláudio Carlos, gente, em breve ele vai fazer periscopos. Se vocês querem conhecer direito empresarial, sigam ali, CC Souza. CC Souza é o Cláudio Carlos, que eu tô falando. É o melhor professor de empresarial, tá certo? Podem seguir, que assim que ele tiver um tempo aí, ele vai fazer novos vídeos. Gente, muito obrigado aí. Eu volto amanhã, trabalhando... Já vou deixar marcado, não vou deixar marcada a hora, tá? Eu sei que vocês gostam de saber o horário, mas é muito complicado. Vamos amanhã conversar sobre a desapropriação judicial no interesse privado. Desapropriação judicial. Veja, normalmente você estuda desapropriação no direito administrativo, desapropriação feita pelo Poder Executivo. Aqui é desapropriação feita pelo Judiciário. E não é no interesse público, é no interesse privado. Então nós vamos trabalhar duas hipóteses de desapropriação judicial no interesse privado. Beleza?
Tá certo, gente? Muito obrigado aí. Uma boa noite para todos. Bons estudos. Um beijo para a Ali, para a Nath, para a Raquel, professor Cláudio Carlo, para Nanda Flecha, para a doutora Queca, tá certo? Manuela, Chuck Norris, todo mundo aí. Gente, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por compartilhar. Até a próxima. Um beijo.